aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nono e penúltimo episódio da primeira temporada de House of the Dragon, que assim, gente... Ai, eu terminei gritando! Não tem como terminar diferente esse episódio. E é lógico que eu vou falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo, então por isso vão ter spoilers. Lembrando vocês que eu tô fazendo a cobertura semanal de House of the Dragon aqui no canal e que na próxima semana eu não vou ter o episódio antecipado. E por conta disso, eu decidi fazer uma live aqui pra vocês. Quem gostou da live do Tudum, pede mais lives aqui no canal, vai ter live após o episódio. Então assim, terminou o episódio, já vem pro canal que a gente vai discutir tudo sobre o final e lógico vai ter o vídeo depois, tranquilo, pode ser que tenha até mais de um vídeo, vamos ver como que vai terminar, não sei, né? Então assim, gente, pra não perder nada, nenhuma novidade, não perder a live do fim da primeira temporada de House of the Dragon, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, assim, ele foi um episódio que não teve salto temporal, né? E ele foi um episódio pra gente ver o golpe ali mais de perto. E além disso, ele foi um episódio que foi bastante focado nos Hightower, né? Ou pelo menos a parte Targaryen também, que unifica aí com os Hightower. Então foi muito sobre os filhos da Alicent, até porque o Aegon, né, viria a ser coroado, que nem a gente viu no episódio. A própria Alicent, a relação da Alicent com o Otto. Tem muitas coisas pra gente discutir, principalmente quando a gente tá falando sobre ganância, né? E por conta disso também a gente vê que a abertura do episódio mudou de novo. E é uma abertura que é muito mais focado ali nos Targaryens pela parte da Alicent. Então a gente começa a observar que a abertura ela modifica a partir do Viserys, quando o ícone dele vem ali com o sanguinho. E antes, né, a gente via os Hightowers bem distantes, a gente não conseguia nem ver o ícone direito. E aqui a gente vai diretamente pra lá e entende mais da árvore genealógica. Inclusive, a gente vê que o símbolo ali da Alicent, né, até com o colar dela, da Fé do Sete, e direciona para os 4 filhos. Como já tá aí na abertura e também o George R. R. Martin já deu uma entrevista falando disso, na série ainda não abordaram Daeron Targaryen, só que ele já é nascido nesse momento da história. E o George R. R. Martin deu uma entrevista depois, né, desse 8º episódio, falando que a série ela não vai esquecer. Só que aquilo, né, vai ser mais um dos fatores que o pessoal vai estranhar quando o filho aparecer e tudo mais. Tanto que até na apresentação a gente vê que ele fica meio ali de lado, né? Eu já tô vendo que isso vai dar uma baita confusão. E aí a gente vai pros outros 3 filhos que a gente já conhece muito bem, né? O Aemond, representado ali pela Saphira, e o Aegon, que casou ali com a Rhalyna, e já dá um spoilerzinho aí dos filhos, né? Nesse episódio, especificamente, a gente vê 2 filhos que são os gêmeos, o Jaehaerys e a Jaehaera. A gente até vê, né, a Rhalyna ali falando que é pra dar a mesma coisa pros dois, pro um não querer o que o outro tem. E aí a gente vê essa abertura, né, toda focada ali na parte dos Targaryens por parte da Alicent Hightower, né, que vem na coloração dos verdes, o que é extremamente interessante por causa desse episódio especificamente, né, tanto que a gente nem tem um foco ali na Rhaenyra, no Daemon, etc. É realmente bastante focado ali neles, a gente finalmente vê o ícone deles. E aí, falando neles, né, a gente vê o conselho criado por eles e eles compactuando, né, pra Rhaenyra não conseguir a coroação. A gente vê que, de fato, a Alicent, ela entendeu ali que da profecia ela tava falando do Aegon, que esse era o último desejo do Viserys. É lógico que é assim, tá, gente? A gente já sabia que a Alicent, ela queria tornar o Aegon rei, não foi necessariamente isso que fez com que ele se tornasse ou que eles dessem o golpe, tanto que a gente vê ali no Conselho da Coroa, né, que eles já estavam conversando muito antes e que inclusive eles tinham falado sobre matar a Rhaenyra, já tinham falado todos os planos e a gente vai vendo como vai discorrendo a história. E aí, gente, lembra quando teve a primeira reunião ali e as pessoas ficaram perguntando sobre a bolinha? Pois bem, né, a bolinha aí teve um proveito, infelizmente, para a única pessoa que falou contra, né, o que estava acontecendo, que era o Lyman. E assim, gente, preciso falar aqui um negócio para vocês. Que ódio do Criston Cole. Eu acho que esse foi um dos episódios, tirando o que ele xingava a Rhaenyra, que ele
mais me deu raiva, sabe? Porque você vê, assim, que ele teve uma construção sobre a honra do nome dele, mas a gente também vê a ambição dele, sabe? Eu juro pra vocês, gente, eu fiquei com tanta raiva dele nesse episódio que eu tava torcendo pra um dos irmãos acertar pelo menos uma facada nele. A gente sabe, beleza, que ele é muito bom, né? Quem seria melhor que ele seria só o Waymond, pelo que os episódios anteriores tinham mostrado. Mas o fato é que eu queria que acabasse ali com ele, não vou mentir pra vocês não. E eu acho que esse episódio, de uma forma geral, fala bastante de ambição também. A gente vê a ambição ali no Waymond, a gente vê a ambição na própria Alicent, né? A própria Rhaenys até questiona ela ali, né? Ah, e se você não fosse rainha e tudo mais. Mas o fato é que a gente vê eles ali conversando como seria possível fazer com que o Aegon se tornasse rei, a ponto deles ficarem até com o cara ali morto pra eles decidirem o que seria feito. E é interessante porque, assim, esse é um episódio que ele já começa a demonstrar quem teria facilidade ali de trair a Rhaenyra, porque a gente não pode esquecer que as pessoas dobraram, as casas dobraram o joelho, juraram ali pela coroa, dobraram o joelho, e eu acho extremamente interessante, porque isso era um aspecto que a gente via bastante em GOT, né, a Daenerys falando sobre dobrar o joelho, e a gente vai entendendo cada vez mais com o histórico dos Targaryens, né, numa forma geral, como que é grave, né, a grande representação por trás disso. Então, foi muito interessante ver como que cada um reagia com relação a esse grande golpe que a gente vê os Hightower dando finalmente, né? E eu falo tanto ali desde o Lyman, que fazia parte do conselho ali da coroa e tudo mais, como até mesmo o próprio Westerling, que ele foi designado ali a matar a Rhaenyra, e ele falou que ele representava o rei, e sem rei ele não via propósito nele, então ele não ia fazer parte disso. Achei até interessante que nada aconteceu com ele, ou pelo menos a série não mostrou, né? Mas nada aconteceu com ele dentro das outras casas, né, que falaram que elas não iriam dobrar o joelho pro Aegon, e a gente vê que fim, né, tiveram essas pessoas, porque a gente vê que o Caswell, ele foi enforcado, então muito provavelmente os outros dois também não tiveram um bom final, até mesmo pela cara do Otto, né, tanto que o próprio Caswell, ele só dobrou ali o joelho só pra fingir, porque a gente via que ele ia começar a hesitar e tudo mais, e é interessante porque a gente vê o Larys ali também observando, e é ele quem cagueta ali o Caswell, falando que ele tava tentando sair, aí depois o Otto até fala, ah, fez bem pegar ele, e ele foi tratado como um traidor. Mas não é só nesse momento que a gente vê também quem fica do lado de quem, mas também as pessoas que servem a coroa de alguma forma, como é o caso do Criston Cole. A gente viu que tanto o Ser que jurou ali pelo Aegon, ele e o irmão, eles acabam tendo uma conversa sobre o que eles vão representar ali, né? E um deles até fala, não, mas a gente jurou até a morte. Só que ao mesmo tempo eles sabem muito bem quem que é o Aegon, o que ele faz, que não é nenhuma flor que se cheire, mas é interessante a gente ver como que cada peça de que lado vai ficando e tudo mais. Então é interessante observar como que fica o reino com essa decisão e com o que eles conhecem, com o que eles acompanham, né? E voltando ao Lyman, ele foi extremamente importante, né? Porque alguém precisava ter esse questionamento. Ah, então você tá falando um juramento em que você é a única testemunha, você é a principal interessada nisso, sabe? E dentro disso tudo, também é interessante a gente observar a relação da Alicent com o próprio pai, né? Porque eles têm ali um embate de decisões. E assim, gente, por mais que eu torça para a Rhaenyra e tava querendo ver ela ser coroada, a gente no mínimo tem que ser humilde e saber que, de certa forma, ele tinha razão. Porque a gente sabe que a Rhaenyra, na melhor das intenções que fosse, mesmo se fosse o desejo de fato do Viserys, sei lá, ela não ia aceitar isso, sabe? O episódio anterior, né, de ver eles interagindo ali como família, ela também vendo como que ficou o castelo depois do casamento dela com o Daemon, que eles ficaram 6 anos fora, né? Ela mostra certo incômodo, ela fala que nem parece mais a casa dela, que ela cresceu e tudo mais. Então ela sabe que a Alicent, ela não tá na melhor das intenções ali não. Eles ficaram bravos, inclusive, por não ter falado o estado da saúde do Viserys até aquele momento, sabe? Então assim, gente, aqui é só o começo. E é muito interessante, né? Porque muito se falava ali nos episódios anteriores, principalmente com saltos temporais, que a série ela tava correndo, mas o fato é que a série ela queria contar justamente essa história da Dança dos Dragões. Então,
tudo que a gente acompanhou é pra ser levado nessa história, então a gente vai ver as coisas com mais calma, tanto que a gente vê um episódio que ele é sequencial ao episódio anterior, e acredito que o próximo também seja. No máximo vai ter uma diferença aí de dias, que vai ser no tempo da Rhaenys chegar ali pra falar com a Rhaenyra. Mas voltando sobre a relação da Alicent e do Otto, seu pai, a gente vê que o Otto, ele tinha um direcionamento que ele queria ir, a Alicent, ela já tem outros, e acaba seguindo o que ela queria, né, tanto com relação a Rhaenyra, de não matar. E assim, gente, ela tem razão, né, se for pra considerar o último desejo, o suposto último desejo do rei, faz muito sentido com o que ela fala, tá, mas o rei jamais iria querer que matasse a sua filha, sabe? E assim, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu sabia que ia ser caótico pós-morte do Viserys, sabe? Só que assim, foi muito mais do que eu imaginei esse episódio. Mas aí, né, a gente vê como que a Alicent, ela já tá muito bem direcionada. Foi até interessante, porque a gente viu ela tentando convencer ali a Rhaenys numa conversa bem diferente que o Otto teve com as outras casas, né? Ela tentou ali conversar de mulher pra mulher, não vou falar, mas ela tentou conversar, falar, ah, você devia ter sido rainha, se você quiser terras, eu te dou. Ofereceu tudo que a Rhaenys queria ouvir, mas o fato, gente, é que ela tem os princípios dela também. E ela sabe... Gente, essa mulher é muito esperta, é muito esperta. Ela olha na janela, já sabe que tem coisa que não tá acontecendo legal, sabe? Ela insistiu no dragão dela, já vamos chegar nessa parte do dragão. Da dragão, na realidade. Mas a gente vê, numa forma geral, a Alicent como ela já tinha todo o seu planejamento, também os seus aliados. Ela levou o Criston Cole até o final. E é interessante, né? Porque o Criston Cole foi um dos aspectos que muitas pessoas tinham falado, né? Quando ele matou ali o namorado do Laenor no casamento da Rhaenyra, que nada aconteceu com ele, mas a gente vê como ele meio que facilmente consegue escapar das coisas, por exemplo, com a morte ali do Lyman, porque tem outras coisas acontecendo e tem coisas que são de benefício próprio, sabe? E é até interessante a gente ver esse descontrole e que nada acontece, porque é do interesse. Por enquanto, né? Enquanto é do interesse, pelo menos ali da Alicent. Então a gente já também consegue subentender que ali atrás também foi insignificante de uma forma geral, sabe? Sabe-se lá o que a Alicent pode ter prometido para os Velaryon, por exemplo. Enfim, não explica o contexto anterior, mas eu acho que fica mais claro pra gente compreender como tem algumas coisas que passam impune mesmo dentro dos interesses de cada um, considerando que o cara fazia parte ali da coroa, né, do conselho da coroa, e eles estavam justamente falando, ah, quem será que fica do nosso lado, quem que é contra, então meio que o fim deles seria esse também, e eles estão literalmente sangue dos olhos. Mas eu devo dizer aqui, gente, pra mim o mais bizarro foi o Larys, que a gente viu que ele foi o grande fundador do Wikifit, mas esse episódio ele trouxe mais a intimidade da relação dos dois, dessa aliança, suposta aliança, né? Bizarro, bizarro. Eu espero que vocês tenham sentido desconforto aí também. Mas falando no Larys, né? Ele trouxe uma informação importante que foi sobre a moça que acabava fazendo a linha de fofoca ali do castelo. Lembra que no episódio anterior ela foi falar no final ali com a Missária? Então, e aí tem até um momento que eles estão procurando o Aegon e tudo mais. E aí o Otto, ele chega a perguntar, né? Onde que tá? Porque ele tem poderes e contatos e sei lá o que. E a Missária, ela vem assim, tipo... meus pêsames pelo rei, eu sei já das coisas que acontecem que as pessoas nem fazem ideia. Então, é uma demonstração de poder. E a gente sabe que a Missária, ela tá do lado dos interesses próprios, né? E eu já tinha comentado sobre o interesse dela com relação ao Aegon, de uma forma geral, principalmente quando a gente vê ela falando ali que deveria acabar com aquela luta de crianças, que inclusive, gente, que... bizarro! Eu achei que eu não ia ver nada mais violento do que a luta ali do Aemond com os Strongs e tudo mais, quando eles eram crianças. Mas aqui é também sobre a perversidade, sabe? Essa cena, ela é muito dura, principalmente pela condição social. A Missária, ela tinha muita razão ali no pedido dela pro Otto, falando que é algo que a coroa finge que não sabe. Então, assim, é realmente muito dura e muito violenta essa cena. Ainda mais no contexto que a gente tá falando de crianças. E é interessante porque nessa cena, especificamente,
a gente vê o que seria um bastardo do Aegon, né? Pelo menos é o que a série dá a entender. E a gente sabe, né, que as puladas de cerca aí do Aegon, de uma forma geral, poderia ocasionar nisso, tendo em vista, né, que ele abusou de outra menina no episódio anterior. E aí a gente vê ela pedindo pra acabar, né, com aquela luta das crianças e tudo mais. Eu confesso pra vocês que eu fico bem curiosa de saber quem que é a mãe daquela criança. Será que talvez seria a Mysaria e talvez ela tenha pedido? Eu realmente não sei em contexto à frente ou dos livros se tem algo relacionado a isso, mas o fato é que é bem bizarro. Mais uma coisa que eu queria falar da Mysaria também é que quem demonstra poder demais corre risco também, porque a gente vê, né, que quando o Larys fala ali com a Alicent do que podia ser feito, ele fala, tem que cortar a cabeça da abelha rainha, porque daí as abelhas não sabem pra onde ir. Então, ela corre grande risco, né? Tá certo que a gente vê que a Alicent, ela não necessariamente é muito adepta a matar as outras pessoas. Até mesmo quando os Strongs ali morreram, né? A gente viu que foi algo que ela não queria, mas assim, beneficiou pro que ela queria. Então, pode ser que com a Mysaria também seja algo bem similar aí na frente. E falando no Aegon, vamos falar dele e do Aemond também. Porque quando a gente tem toda essa quest aí deles, né? De irem atrás do Aegon, a gente vê o quanto que o Aemond queria estar no lugar dele, sabe? Isso é um aspecto que é trabalhado na série desde antes. Eu gosto muito como House of the Dragon trabalha algumas minúcias, né? Porque eles acabam trazendo ali naquele episódio que fala que ele iria se casar com a Rhaenyra durante o velório ali da Lina. O Aegon até fala, a gente não tem nada a ver. E aí o Aemond fala, se eu fosse o rei, se fosse o meu dever, eu faria isso, sabe? Então a gente vê que ele é muito respeitoso com as tradições, vamos colocar dessa forma, e tudo que o Aegon não liga, ele liga. Ele adoraria ter essa chance. E é até interessante em pensar a relação deles, né? Porque no momento que eles encontram o Aegon, a gente vê que ele fica balançado porque o Aegon chega a falar, eu sumo, me coloca num barco, aí você pode ser o rei, etc. Ele parece ficar balançado. Eu até fiquei me questionando se em algum momento ele não poderia fazer algo contra o Aegon, sabe? Mas aí, de novo, né? Ele respeita bastante as tradições de uma forma geral. Não sei, né? O Aemond, ele é um personagem que é interessante de acompanhar. Que nem eu tinha falado, ele tem uma vibe meio do Daemon ali no início e tudo mais. E aí, gente, o Aegon nesse episódio, a gente vê que ele foge, ele não quer ser o rei. A gente já tinha isso muito bem claro, mas justamente por ser um episódio que fala da coroação dele, eu gostei muito de como ele foi construído, porque a gente vê que ele é um cara que só queria amor, sabe? No final das contas, porque quando ele tá sendo designado pra ser rei, enquanto a Alicent tá falando que o último desejo do Viserys era que ele fosse rei, ele falava, mas meu pai me renegava, meu pai nem gostava de mim, acho impossível isso, então nem ele acredita ali no que tá acontecendo. E aí, enquanto a Alicent tá dando o briefing pra ele ser coroado, ele interrompe ela e pergunta, você me ama? E aí a Alicent fala, amor de mãe, não tem como negar. Mas isso também é o que faz ele ir, sabe? Só que assim, gente, vamos combinar aqui que ele não é só um renegado da família, tá? Ele fazia muita merda quando ele era criança, adolescente, né? Que nem eu tinha falado no episódio anterior, ele simplesmente não respeita ninguém, ele não respeita a si mesmo. A gente vê até mesmo a forma que ele tratava o Aemond ali, com a pegadinha do porco, e aí ele não assumia as coisas que ele fazia, e aí ele vem reclamar porque ele levou tapa, depois um chute, e aí no episódio anterior também a gente vê ele falando, nada do que eu faço é suficiente. Então, no final das contas, ele sofre pelos próprios atos dele, né? E é interessante essa construção, porque no momento que ele é coroado, ele sai olhando ali para as pessoas que estão reverenciando ele, e ele olha todo mundo que odeia ele. Gente, a cara da Rhaenyra pra ele é assim, absurda. É uma cara de ódio, mas essa cena, ela é simplesmente incrível, porque ele vê ali, por exemplo, o ódio, as pessoas que bateram nele, literalmente, né? Porque ele levou um tapa num episódio, um chute no outro, um outro tapa, mas você vê que ele fica confortável quando o povo clama por ele, porque ele se sente amado, ele vê as vantagens de ser rei. Então, pra mim, ali também é um clique meio de virada pra ele, principalmente quando o episódio traz toda essa
demonstração, né, da falta de amor que ele não teve ali na vida dele. E é interessante até ressaltar, né, que ele foi coroado com a coroa do Aegon, o Conquistador, que é aquela primeira coroa que a gente vê ali na abertura, que a própria Alicent explica, né, nesse episódio, falando que também, pra não ficar com cara de golpe dos Hightower, ela traria essa veneração da casa Targaryen, principalmente utilizando ali a coroa do Aegon e não a do Viserys, até porque o Viserys, quando ele foi coroado, como a gente viu no primeiro episódio, ele usou a coroa do Jaehaerys, então é um símbolo muito importante. E aí, gente, a gente vai simplesmente pra cena épica desse episódio. Só que pra falar dela, eu quero voltar um pouquinho na fala da Rhalyna, porque no momento que a Alicent, ela fala que o Viserys tinha morrido, a gente vê mais uma previsão dela, e ela fala justamente o que viria a acontecer ali no final do episódio, em que a besta, né, o monstro, sai ali de baixo, e é justamente se referenciando a essa cena da Rhaenys com a Meleys, a.k.a. a Rainha Vermelha. E aí, gente, é destruição pra todo lado, e a gente vê a cena, né, do dragão hablando mesmo, impondo seu medo. E essa cena, ela é muito interessante da gente conversar um pouco mais, né, porque você poderia pensar, seria muito mais fácil se ela já mandasse ali um Dracarys épico, queimasse todo mundo, porque não ia ter golpe. Mas o fato, quando a gente pensa na construção do episódio, pra gente ter esse momento da coroação, né, a gente tem que pensar que antes do povo saber, antes da coroação acontecer, tiveram outras camadas que precisaram ser feitas, como, por exemplo, a coroa ali, eles acordarem que o Aegon de fato seria o coroado e não a Rhaenyra, que eles iam dar esse golpe, independente do que aconteceu no que a gente viu no primeiro episódio, das casas dobrando o joelho ali pra Rhaenyra, do Viserys falando que a Rhaenyra seria a herdeira dele. E é muito interessante a gente pensar em retrospecto, né, porque o Viserys, em todos os momentos que ele tinha oportunidade, ele falava, não, minha herdeira é Rhaenyra, minha herdeira é Rhaenyra. Por isso também faz total sentido com que o Lyman, ele fique contra, né, ele falando, pô, gente, vocês estão falando que no último suspiro dele, o cara já não tava bem, tava tomando os leite ali, que não fazia bem também, ele veio me falar que queria que fosse o Aegon, quando não tinha uma testemunha, sabe? Mas o fato é que a gente já via que algumas pessoas, elas não concordavam com a Rhaenyra, porque afinal de contas, ela seria a primeira herdeira mulher, e por isso ela faz tanto paralelo com a história da Rhaenys, que é a rainha que nunca foi, e que traz também toda a compreensão quando eu falo que a Rhaenys tinha os princípios dela, independente do que fosse oferecido ali a Ellen. E convenhamos, né, gente, o shade que ela joga na Alicent, falando de tá, você luta pela coroa, mas você tá sempre atrás dos homens da sua vida, seu marido, seu pai, seu filho. A gente vê ela movimentando bastante as coisas, mas a gente vê que realmente ela fala por trás deles, o que é bem definitivo também porque ela fica do lado da Rhaenyra. A Rhaenyra, ela fala por ela, assim como a Rhaenys fala por ela. Então, assim, é de uma sutileza linda, assim, como a gente vê os diálogos, como a Rhaenys, ela vai tomando aí a forma das coisas pra gente também ter o entendimento do final do episódio, da atitude dela. Mas aí, retomando, além do que a gente vê do conselho ali, falando, beleza, vai ser o Aegon, ainda tinha que convencer as casas que dobraram o joelho pra jurarem pro Aegon. Tanto que a gente vê que quem não dobrou tentou alguma coisa, rodou. E aí, após tudo isso, que o povo fica sabendo e que o Aegon é coroado, e é assim que eles vão falar, e o povo só simplesmente aceita, independente deles gostarem ou não. Mas a gente já sabia que o povo não era muito a favor da Rhaenyra também, pelo que a gente tinha visto ali no teatrinho do quarto episódio. Então, o ato da Rhaenys, além de épico, é lógico, também é um ato de protesto, porque você vê que não é todos da coroa que compactuaram com isso, e que isso é um golpe. Então, ela não tá muito numa posição, pelo menos assim, ao meu ver, tá, gente? Ela não tá numa posição necessariamente de declaração de guerra, essa declaração tem que vir da Rhaenyra, mas que ela não apoia. Então, é mais um protesto, vamos colocar dessa forma, ainda mais forte por ela ser uma Targaryen, sabe? E ela tem a grande representação da Casa Velaryon. E assim, gente, isso é o máximo do poder, né? Porque é um aspecto que a própria série vem construindo. Eles são as duas famílias mais fortes que vieram de Valíria. Então é muito significativo. O dragão só bufar ali na cara deles já é o suficiente para saber que vai dar ruim. Porque daí, por exemplo, imagina, vai, que a Rhaenyra, ela nem quer mais a coroa. Vamos considerar essa suposição. Aí ela declarou uma guerra que nem era dela, sabe? Então quem teria que declarar a guerra seria a Rhaenyra, mas que ela tá ali
aí assim, ó, não concordo com isso, não assinei embaixo e li as letras miúdas. E preciso dizer uma coisa aqui, não tivemos Rhaenyra nesse episódio, mas quando a mulher vier, gente... vai ser tudo. Sério, esse episódio, ele é simplesmente sensacional. Eu acho que ele é um episódio que é bastante explicativo, né? Ele te leva pra exatamente o que vai acontecer. Então, em muitos momentos ali, por exemplo, na conversa da Alicent com o Otto, já ela falando o que iria acontecer, que seria do jeito dela, ou até mesmo ali no conselho, eles compactuando se iria matar a Rhaenyra, o que iria fazer, mas que eles precisavam fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, eu preciso dizer pra vocês que eu achava que a gente ia ver mais, assim, tipo, o velório do Viserys, principalmente pela importância do personagem. A gente teve um momento, né, que eles meio que mumificam ali a pessoa, né, e a Alicent chorando por ele, então também me partiu muito o coração da Rhaenyra não poder participar disso, e principalmente, gente, dela nem saber que o pai morreu. Tipo assim, a cidade soube muito antes dela. Resumindo, os Hightower, eles fundaram o TMZ, né? Porque o TMZ é mestre nisso, né? Caso vocês não saibam, de dar a notícia antes dos próprios parentes saberem. Já teve até matéria de gente que soube que ficou divorciada pelo TMZ. Enfim, nesse episódio temos os fundadores do Wikifeed e do TMZ. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, por mais que a gente não tenha tido um velório apropriado, similar ao que a gente viu da mulher e do ex-filho, né, do Viserys, que mal sobreviveu, né, ao nascimento e tudo mais, ou até mesmo o velório ali da Lina, ainda assim, ele é um episódio que ele começa muito triste. Gente, o reino ali vazio e totalmente escuro, sabe? Já diz muito. É um luto como um todo. E eu acho que esse episódio, ele é muito sobre isso, sobre um texto muito bom. Ele é um episódio que, apesar de ter um final muito impactante, ele é muito falado, muito direcionado e tem cenas, gente, maravilhosas. Assim, pra mim, é completamente contemplativa essa série, sabe? Porque as pessoas entrando ali pra coroação, gente, ó, eu fico arrepiada. Não precisa ter 1000 dragões na série, não. Muita gente falou isso do episódio anterior, né? Que House of the Dragon ficou muito no vai ter 17 dragões e etc. E o episódio passado foi simplesmente o melhor até então e não teve um dragão, sabe? Nesse teve, o que foi excelente, mas a gente vê que as cenas, elas são muito bem pensadas, os detalhes, eles estão todos ali, os diálogos são extremamente profundos e simbólicos, e a gente vê a construção da característica desses personagens, a ambição do Criston Cole, a ambição do Aemond, a ambição da própria Alicent, a ambição de todos que esperaram por esse momento, e até mesmo a própria ambição do Aegon, ao ver como ele é desejado, querido como rei, que era aquilo que faltava pra ele. Sério, mais um episódio simplesmente incrível. Eu não estou preparada pro 10º e último episódio da primeira temporada de House of the Dragon. E lembrando aqui vocês, gente, teremos live na sequência do episódio pra gente comentar todos os detalhes. Depois vai ter um vídeo, tintim por tintim, às vezes até pra gente especular um pouquinho mais pra segunda temporada. A gente ainda vai falar muito dessa série aqui, mas deixa você aí nos comentários. Teve mais alguma coisa que você reparou e eu não falei aqui? Teve outro detalhe que complementa outro aspecto que eu falei? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!